Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da mais absoluta atualidade. Vamos abordar hoje uma questão de saúde, com implicações emocionais, sociais, culturais. Vamos falar sobre gravidez na adolescência. Um fenômeno que ocorre aqui, em toda parte. E é uma preocupação em todo o mundo, não apenas para as famílias, mas para as instituições hospitalares, para os governos. Acima de tudo, uma questão comportamental, cuja análise será feita ao longo deste espaço aqui na TV Assembleia por convidados especiais que estarão mantendo, sim, esta interlocução com os telespectadores. Trazemos para os estúdios aqui da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, convidados especiais, repito, para este contato com aqueles que em casa acompanham, para a satisfação de todos nós, o Democracia. Trazemos a doutora Jaqueline Neves Lubianca, que é professora de ginecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trazemos também o doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra do Hospital Mãe de Deus, primeiro gestor de saúde mental. A doutora Maristela Costa de Oliveira, assistente social, doutora em gravidez na adolescência. E a doutora Vanessa Gil, que é socióloga, mestranda em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu falei aqui em universidade, mas Hospital, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora na universidade mesmo do estado do Rio Grande do Sul, a doutora Jaqueline Neves Lubianca. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos exatamente a doutora Jaqueline. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço o convite para tratar de um tema tão importante que é a gestação na adolescência. Um tema que nos preocupa muito porque enquanto a natalidade no país tem caído nos últimos anos, justamente na faixa etária da adolescência, ela se mantém num percentual de 25%. 25% dos nascimentos são de mães que têm entre 12 e 16 anos de idade, o que nos preocupa muito. Não se pode deixar de falar, quando se fala em gravidez na adolescência, em educação. E por que eu digo isso? Porque são vários os estudos que demonstram e que comprovam, estudos nossos aqui também, de que as meninas que estão fora do ambiente escolar são as que estão mais propensas a engravidarem. Pensa errado quem julga que o abandono escolar vem com a gravidez na adolescência. Não, é a falta de perspectiva, é a falta de comprometimento com o estudo, com o ambiente escolar adequado, com uma perspectiva de futuro melhor, que leva essas meninas a embarcarem na situação da gestação. E também falo na importância da educação pelo uso dos métodos contraceptivos. Né? Para que se possa ter uma contracepção adequada, é preciso instrução, é preciso educação, é preciso suporte dos sistemas de saúde. E acho que por aí que nós deveríamos priorizar, né, as batalhas contra a gravidez na adolescência. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, essa situação da gravidez na adolescência não é novidade, né? A Virgem Maria teve Jesus aos 15 anos de idade. Só que tem uma diferença, ela era casada, então ela tinha um suporte. Hoje o que ocorre? 8,9% dos adolescentes homens engravidam, 16,6% mulheres, ou seja, vocês me ajudem aqui na minha lógica, me parece que eles estão engravidando mais de uma ao mesmo tempo. Se os homens são a metade, as mulheres são o dobro. Tá, então já começa aí o problema. Então, bem como a Jaqueline falou, são meninas que têm, a maioria delas não tem uma instrução maior, não estão na escola ou abandonam a escola, que são filhas de mães que também tiveram filhos precocemente, que vivem em lares vulneráveis, filhas de pais usuários de drogas, usuários de álcool, mães usuários de álcool e droga também. Eu vou deixar essa parte mais da ginecologia para a Jaqueline, que é especialista. Eu vou falar mais da parte da psiquiatria,
e também da pediatria, porque eu sou casado com uma pediatra, a doutora Kênia Rosário, que é ela que me prepara essas apresentações sempre. Então, a gente vê uma incidência, por exemplo, do uso de drogas de 1,7%, do álcool, 3% entre esses adolescentes que engravidam, tabaco, 17%. Mas o que nos chama mais a atenção é que a depressão em 20,8%, a ansiedade em 23,3% e a ideação suicida, acompanhada da tentativa de suicídio, sobe para 30%, que é muito alto. E sendo que o que mais nos chama a atenção, que entre os adolescentes de Porto Alegre e Curitiba são as duas cidades que têm a maior incidência de suicídio entre adolescentes, aparece 36% desses adolescentes com ideação, em alguns pontos, devido à desesperança. Então, são dados que nos chamam muito a atenção e que a gente tem que avaliar. E existe também uma grande desigualdade desses dados. Em Porto Alegre, por exemplo, no bairro Auxiliadora, nós não temos nenhuma adolescente grávida, é 0%. No entanto, no Anchieta é 33% e nas ilhas 25%. Então, isso mostra que nós temos as áreas de vulnerabilidade, famílias vulneráveis. E o bairro Anchieta tem menos de 300 habitantes. Pois é, mas tem uma incidência... Uma incidência alta. Altíssima. Então, né, nas ilhas, né, até a gente entende pela situação das ilhas, né, que é uma área bastante pobre, né, e no bairro Auxiliador é 0%. Então, tu vê essa diferença, mas aí tu vê também o nível de instrução, a situação socioeconômica, né? Então, é uma situação que é uma responsabilidade de todos nós, a questão da gravidez na adolescência. E hoje nós temos no Brasil um número de, a Jaqueline pode me ajudar, 17 milhões de adolescentes, né? No mundo inteiro é 1 bilhão. Né? Então, é uma situação que cada vez mais se corre o risco. E com o aumento da depressão, do uso de drogas, né, que a gente está vendo que a depressão era uma doença que estava em 5º lugar na sua incidência, hoje já está em 3º, em 2030 deverá ser a primeira. Né? Maristela Costa de Oliveira. Bem, diante dessas colocações, eu fiquei pensando por onde começar a falar também sobre a temática. Primeiro, a definição do que é ser adolescente, né, na sociedade atual. Então, nós como política pública de saúde, nós nos debruçamos sobre a definição desse conceito, porque ele também é uma construção, né, sócio-histórica que tem a ver com as realidades diferentes nas quais esses sujeitos eles atuam. Mas para fins, então, de política pública, quando nós nos reportarmos aqui adolescentes, nós vamos falar de sujeitos de 10 a 19 anos. Né? É essa faixa etária com a qual a nossa política trabalha e nós estamos alinhados com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Segundo ponto, em relação aos dados, nós também trabalhamos com alguns dados e eu prestei atenção quando a doutora Jaqueline falou desses 25%. Então, eu também vou trazer uns dados para nós dialogarmos, porque depende da fonte. Então, eu trago os dados de partos em meninas menores de 19 anos, é assim que a gente chama, porque a gestação, ela ocorre, mas a gente não tem o dado de quantas dessas gestações vão a termo, porque tem aí os abortos, etc, essas intercorrências. Mas nós temos esses dados, né? Pelo Sinastro, em 2002, nós tivemos entre 10 e 17 anos, 1.723 nascidos vivos. Em 2011, baixou para 1.378. Né? Então, esses dados são do Ministério da Saúde. Sim, mas nós temos também dados do Rio Grande do Sul,
que é a realidade com a qual a gente trabalha. Sim, mas então, esses dados são de Porto Alegre, sim, são dentro do Rio Grande do Sul. E quem fornece esses dados é a Saúde. E os cartórios, né? Para o DataSUS. Sim. Mas a tendência, nós temos assim uma série de 2007 até 2012, a tendência é que a média no estado, ela vem diminuindo gradativamente. Embora nós tenhamos regiões, sim, no Rio Grande do Sul, de 20%, 25%, né, de meninas que engravidam abaixo da faixa etária de 19 anos. Mas hoje a média no estado do Rio Grande do Sul, conforme o último dado de 2012, é 16,3%. Né? Nós temos que nos tranquilizar com esse dado porque está reduzindo esse índice? Não. Por quê? Porque tem todo esse contexto que foi colocado da baixa escolarização, né, desses locais, desses focos de vulnerabilidades sociais. São essas meninas que engravidam, meninas que não têm acesso aos recursos, que não têm acesso, né, à rede de atendimento. São meninas que voltam a engravidar, né, numa segunda vez dentro de um ano. Então, vai reproduzindo esse ciclo, né, de desassistência. Então, nós trabalhamos com o dado, mas nós também queremos trabalhar com o contexto. E nós nos perguntamos também, quanto destas meninas engravidam em razão de abuso sexual? Né? Quantas dessas meninas também contraem, né, doenças sexualmente transmissíveis? Né? E como mapear isso dentro dos nossos territórios? E tem sido a grande meta, né, dessa política com a qual nós estamos trabalhando já há alguns anos, cujo um dos eixos é saúde sexual e reprodutiva. Então, falar em gestação na adolescência hoje, para nós, é falar de outros componentes mais abrangentes que têm a ver com a atenção integral à saúde e falar, sim, em saúde sexual e reprodutiva. Pensar antes, né, da reprodução, o que nós podemos oferecer para esses adolescentes em termos de serviços, em termos de acesso e em termos de insumos, né, para promoção e para prevenção à saúde. Vanessa Gil. Começando pelo tema da educação, porque também sou professora, né? A gente tem uma realidade hoje na escola que também é bem complicada. Bom, se essa menina saiu da escola, a escola também de alguma forma tem responsabilidade nisso. A educação escolar não compreende a sexualidade. A gente tem aí toda a discussão do PNE que a gente tentou agora. Os movimentos sociais, os educadores pressionando para que a gente pudesse ter sexualidade e gênero, e nós não conseguimos, assim como o tema racial. Ou seja, a escola exclui a sexualidade, ao mesmo tempo que a mídia e a sociedade em geral erotiza os corpos das crianças cada vez mais. A gente tem uma novela agora onde tem uma menina que parece ser bastante jovem, eles não dizem a idade, que tem uma relação amorosa com um homem muito mais velho e que não se responsabiliza e que, bom, isso educa também tanto quanto a escola, e está educando de que forma, né? E acho que a gente pode falar um pouco mais disso depois. E aí, quanto ao dado, eu quero chamar a atenção para esse dado. Por que na Auxiliadora não tem menina grávida e na ilha tem? Porque as meninas na Auxiliadora não engravidam? Porque são adolescentes mais responsáveis? Ou porque elas têm acesso a um abortamento que as meninas, ou um atendimento de saúde muito diferente das meninas na... Combinado com a informação. Claro, combinado com a informação, é evidente que sim, mas elas certamente também engravidam. Mas elas encontram soluções para essa gravidez que não depende do serviço público. Porque eu não consigo acreditar que nenhuma adolescente no bairro Auxiliadora fique grávida, com certeza ficam. Mas as famílias têm disponíveis... Tem acesso acesso ao sistema de saúde de forma preventiva. Né? Não, e certamente não. Tem acesso à clínica de aborto. Tem acesso à clínica de aborto. A menina não vai ou vai conseguir fazer aborto numa clínica particular, certamente que vai, a gente sabe que elas existem, ou ela vai ter acesso ao o medicamento que permite a interrupção da gravidez. A menina na periferia, além da informação que é do entendimento do próprio corpo, que é diferente nesse espaço, ela também não tem acesso a isso.
não é só uma questão educacional, é uma questão de classe também, é uma questão de acesso e de entendimento também do Estado, de para quem ele vai dar atenção, porque quando o Estado se nega, no caso do abortamento legal, a não oferecer, no caso de violência, ele está fazendo uma escolha também que tem a ver com classe social, não é só uma política imparcial do Estado. O Estado nunca é imparcial, né? Por mais que a gente queira, ele não é. Nos casos de violência, pegando esse tema, estaria previsto o aborto, né? Isso é se a menina for a um serviço de emergência, como nós atendemos lá no Hospital de Clínicas, reportar a situação de violência, ela vai receber o acesso aos antirretrovirais para prevenção do HIV, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente divulgar, né? Então, ela vai à consulta, ela informa a situação de violência, ela vai fazer um exame físico, não é um exame legal, não é necessário mais o exame na perícia, né? Ela reportando, sendo avaliada, ela vai receber os antirretrovirais, a vacina para hepatite B, vai receber a anticoncepção de emergência e, na situação de uma eventual gravidez, ela pode optar pela interrupção legal, né? Então, acho que isso é uma informação importante, né? Meninas que sofreram a situação de abuso, de violência sexual, que busquem atendimento, né? Se tem tempo, até 72 horas e até 5 dias para o uso da anticoncepção de emergência, que vai evitar em 85% a gestação, e isso acho que é bastante importante. É onde surge a problemática da maternidade monoparental, não é? É uma questão grave, que precisa ser debatida, precisa ser comentada e que tem como raiz todas essas circunstâncias que são aqui apontadas. Não é questão só física, ela é social, ela é emocional, cultural. É cultural, é um quadro psicológico que se cria e que precisa se debater. Só para a gente não deixar as coisas passarem, né? O que ocorre? Essas meninas vulneráveis, elas desconhecem, na maioria das vezes, os métodos contraceptivos. E quando elas usam esses métodos, elas usam de uma forma irregular, muitas vezes. Por exemplo, tem a pílula do outro dia, né, que é fornecida e tal. E tu tens toda a razão. Esses números, eles vêm baixando. Na década passada, eles eram 23%, agora já baixaram para 19,13%. E em Porto Alegre, isso no estado, e em Porto Alegre baixou para 14,7%. Então vem reduzindo. Mas uma coisa que eu acho que é importante é essa desigualdade. Essa desigualdade a gente tem que ver, né, entre as localidades. Porque isso ocorre em todas as áreas, na área da violência, dos homicídios, dos suicídios. E 10%, pelos dados que nós temos, das adolescentes e dos adolescentes no Rio Grande do Sul são abusados. Nós achamos que esse dado não é... É subnotificação. É a notificação que não é feita. Exatamente. Então, a gente tem, assim, dados aproximados da realidade. E eu gostei dessa sua exposição do acesso ao serviço, porque nós estamos tentando... estimular o acesso do adolescente ao serviço normal, como a gente diz, na atenção básica, que vá para uma informação, que vá para um acolhimento, que ele não precise acessar o serviço somente quando é acometido de uma violência sexual, mas que vá antes, né, para ter informação, para ter acesso à anticoncepção, de ter o estímulo para o autocuidado, para o conhecimento do corpo. E aí nós trabalhamos com uma questão que é a questão do exercício da autonomia e da cidadania. Daí a minha pergunta, assim, para a questão da violência sexual. A menina pode chegar lá sozinha e ser atendida? Pode. Os profissionais acolhem, independente da faixa etária? Sim, pode. Pode e deve, né? Acho bem importante a questão da autonomia, porque frequentemente os adolescentes vêm ao consultório no serviço público ou no serviço privado acompanhado dos pais e eventualmente deixam de relatar alguma particularidade, alguma dúvida. Estão buscando anticoncepção e não conseguem expressar claramente porque tem a presença dos pais.
Então, assim, dentro da legislação do nosso conselho, do Comitê de Ética, do Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto que o adolescente possui autonomia e que nós, como médicos, devemos confidencialidade a esse adolescente. Então, ele vem ao consultório como cidadão, ele vai ser atendido, é garantido confidencialidade, a não ser que haja alguma situação de risco de vida desse adolescente. Por exemplo, uma menina que foi buscar um abortamento clandestino ou alguma situação de uma doença que precisa ser imediatamente tratada. Bom, nesse caso, os pais vão ser chamados. Fora isso, a consulta vai ocorrer entre o paciente e o médico. E isso é muito importante para que o adolescente se sinta acolhido e nos traga as questões peculiares dessa faixa etária e que a gente possa intervir, né? Na questão da droga, na questão da promiscuidade, da falta do uso do preservativo, eventualmente até a situação de abuso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o abusador é uma pessoa da família ou uma relação muito próxima, então isso pode ficar escondido se o adolescente vem com os pais. Então acho que a situação da autonomia é muito importante e se faz presente na consulta médica, e o médico, tendo conhecimento disso, deve oferecer o melhor para aquele adolescente. Né? E acho que, voltando na questão, me preocupa bastante a questão dos dados de que porque num bairro melhor a taxa de gestação é menor do que na periferia, me passa justamente essa situação do acesso à prevenção, né? De chegar a um consultório antes, de receber a prescrição de um contraceptivo ou de encontrar um método que seja adequado. Hoje, cada vez mais se fala em métodos de longa duração, porque, obviamente, é o adolescente que precisa de uma anticoncepção mais prolongada, né? Uma anticoncepção de longa duração. Então, a gente pode optar pelo DIU, hoje a gente sabe que é seguro no adolescente, pode usar o DIU pelo período de 10 anos, pode usar implantes pelo período de 3 anos, implantes subcutâneos, né? Métodos que também precisariam ser mais ofertados no serviço público para garantir que essa população tivesse protegida. Duplamente protegida, né? Além do uso do preservativo, obviamente nós temos os contraceptivos, mas aí esbarra na questão do entendimento, né? Então, assim, frequentemente a gente vê que a menina esquece os comprimidos, né? Ou usa em horários inadequados, isso resulta numa falha do contraceptivo. Se a gente tem um método de longa duração que pode deixar essa menina segura, protegida, né? Mais a orientação de que reforce o uso do preservativo, a gente vai estar, de certa forma, contribuindo para a prevenção. Uma responsabilidade de política pública de saúde. Política pública. Sim. Agora, eu queria aproveitar isso que tu trouxe para mostrar que por que eu chamo atenção para o abortamento, para a possibilidade do aborto num bairro e no outro? Porque tu não tem uma taxa menor, tu tem uma taxa zero. Então, assim, não é só uma questão da informação, porque a gente sabe que, mesmo com todas as possibilidades de métodos contraceptivos, a gravidez ocorre com mulheres adultas que conhecem seu próprio corpo, enfim, e ainda assim acabam engravidando. É interessante que essa taxa seja zero, não seja só menor. E aí, gostaria também de destacar como esse atendimento é feito no clínicas e por que isso é importante para nós no Movimento de Mulheres. Porque em 2012 nós tivemos a CPMI da violência contra a mulher e nós buscamos atendimento em todos os hospitais onde deveria ser feito o atendimento para gravidez em decorrência de estupro e violência sexual. Só o Clínicas fez o atendimento correto. Foi o único hospital que iniciou e deu o atendimento sem pedir, por exemplo, um boletim de ocorrência. Sim, nós temos o programa lá. Todos os outros pediram. E a gente sabe por que é um problema, né, ter o boletim de ocorrência. Porque a menina foi estuprada. Geralmente, ela não vai naquele momento à delegacia para informar e fazer um boletim de ocorrência que foi estuprada, e a gente sabe que os estupros em geral acontecem com pessoas próximas, então ela não vai denunciar o pai, o tio, o vizinho, porque vai sofrer uma violência novamente, e aí quando chega para buscar o atendimento na rede pública de saúde, ela precisa ter um boletim de ocorrência de um estupro que aconteceu às vezes 2, 3 meses atrás, ou há 2 semanas atrás, enfim.
Então ela tem que passar por aquela violência novamente quando o médico ainda não alega óbice de consciência, e aí não quer fazer, e aí começa um novo drama na vida. Então, assim, eu acho que é importante destacar também o quanto clínicas têm se destacado, e a gente não sabe como isso está agora, porque a gente não fez esse estudo novamente, mas o Clínicas foi o hospital que, de fato, acolheu de forma correta, né? Acho que é importante a gente destacar isso. Dentro de um programa, né, na emergência, eu acho que é importante reforçar, não necessita do boletim de ocorrência, a paciente recebe gratuitamente todas as medicações, a vacina, o atendimento, temos um ambulatório de segmento coordenado pela doutora Mariane Marmontel, então essa paciente volta, se foi em situação de abuso e esse abuso pode se repetir, tem um acompanhamento também da psicologia. Então tem um programa todo criado para atender a mulher e a adolescente nessa situação. Né? E eventualmente a menina perde tempo, né, na busca desse boletim de ocorrência, e a gente sabe que tem, e eu queria só deixar claro, não é a pílula do dia seguinte, nós temos até 5 dias para o uso da pílula, né, um uso expandido, que obviamente vai ter um efeito menor no final, mas nós temos aí até 5 dias para usar a anticoncepção de emergência. Então hoje a gente fala mais em anticoncepção de emergência do que pílula do dia seguinte, porque isso vincula muito às 24 horas, né? A gente tem um tempo maior, então assim, nessa situação, procurem o serviço de saúde lá na sua unidade básica, em alguma emergência ginecológica, para receber essa orientação e ter tempo de evitar uma possível gestação, né? Isso é fundamental. Quando a gente pensa assim em legislação, né, e nós falávamos sobre isso antes, nós temos todas as legislações e portarias necessárias para a proteção, né, de direitos de meninas e de mulheres. No entanto, nós também entendemos que isso não é suficiente. E aí vem também o nosso papel como órgão governamental, que é investir na educação permanente, né, dos profissionais, para que possam ter essa compreensão. Então, se o médico for mais sensível, ou se ele tiver uma formação numa área específica, ele vai ter esse olhar mais amplo. Mas se não tiver, se não for através, né, do diálogo, da discussão de casos, da formação, da informação, isso não se dissemina no serviço. E essa também é uma das nossas grandes dificuldades, assim. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, passou rápido, não é? Rápido. E voltaremos em seguida conversando sobre gravidez na adolescência. Um tema que deve interessar a todos, não apenas aqueles que estão nessa faixa etária de risco, né, com tantas atrações, né, com tantos estímulos visuais, cênicos. Voltaremos em seguida.